Hoje eu vou te ensinar 3 técnicas na aquarela que você não dá nada por elas, mas que vão acabar melhorando demais o seu realismo. Quer saber? Então vem comigo! Antes disso, já chega clicando no like, porque me ajuda muito como criadora de conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não deixe de maratonar os conteúdos por aqui, tem muita coisa legal, desde vlogs, tutoriais, tudo sobre aquarela e o mundo da arte. Então, vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Vamos começar pela primeira dica, que é a suavização. Parece tão pouco, mas a diferença que faz vocês não imaginam. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui, mostrando na prática para vocês. A suavização das bordas na aquarela vai fazer com que a sua pintura fique com aquele efeito mais realista. Seja rosto, né, retrato na aquarela, seja paisagens, pinturas de objetos, natureza parada, né? Então, tem muitos benefícios para suavização, todo tipo de tema que você for pintar mesmo na aquarela, porque ela vai tornar a sua pintura mais realista. Mas tem um segredinho para você aprender ela, então vem cá que eu vou te mostrar. Primeiríssimo exercício, que vocês viram aí a importância dele. Eu vou pegar, pode ser um pincel mais fino e um pincel maior que você tiver. O intuito desse exercício, você não precisa necessariamente de um pincel em específico, tá? Mas o legal é você testar com vários materiais que você tiver aí, vários tipos de pincéis diferentes, para você sentir o que fica melhor para você fazer a suavização. É extremamente importante para você conseguir aí um resultado com bastante realismo. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer esse primeiro exercício que é extremamente importante. Vamos lá. Então, ó, eu vou fazer uma linha reta aqui, assim. Vou pegar o meu outro pincel, pode ser menor, médio, maior, não tem problema. O que você vai usar nele? Você vai usar a pontinha dele. Você vai usar a pontinha do pincel. Vou vir aqui molhar o meu pincel no potinho com água. Aqui eu sei que ele vai estar encharcado, ó. Se eu pegar e apertar ele vai sair muita água. E eu não quero isso. Eu quero que ele esteja úmido, mas não a ponto de, na hora que eu pressionar aqui, ó, ele encharcar o papel, como acontece aqui, com uma pocinha de água, não é isso. Então, você vai pegar, molhar o seu pincel, tirar o excesso num paninho. Meu paninho tá aqui do lado. Vou utilizar também aqui, ó, pra ilustrar, um papel. Então, eu vou vir, ó, tirando o excesso. É bom que você pode fazer assim pra afinar mais a ponta dele. Isso vai no automático e acaba sendo rápido, vocês vão ver. E aí eu vou vir aqui só na beiradinha, suavizando, tá? Então, eu vou suavizar aqui, só a beiradinha pra esfumar da linha que eu fiz aqui. Se eu vejo que eu tô arrastando o pigmento, que é a tinta, se eu pegar aqui a pontinha desse pincel e arrastar, ó, ele vai sair aqui no papel. Então, eu acabei de mexer aqui, fazer essa suavização bem de leve, bem com o pulso bem soltinho. E aí, pra não arrastar pigmento, eu vou lá, limpar novamente, tirar o excesso de água e passar de novo. É importante porque você tá suavizando, mas você não quer arrastar pigmentos para outras áreas da pintura. Então, se eu arrastasse aqui, vocês viram que já trouxe um pigmento para outra área que eu não queria. Agora, eu fiz essa linha comprida assim, na vertical, para vocês treinarem desse lado aqui. O que você vai fazer? A mesma coisa que você fez desse lado, porém, você vai tentar fazer do lado de cá. Qual que é meu conselho? Se você não puder virar o papel para fazer do seu lado dominante, no meu caso é o direito, né? Eu sou destra, então seria a mão direita. No caso, eu gosto de vir aqui, ó, levantar um pouco mais o pincel para que eu consiga usar só a ponta e não, o pincel não pegue essa parte em cima de onde eu já pintei. Então, ou assim, ou só a pontinha aqui. E esse é o mais difícil de treinar. Por isso que é legal vocês treinarem bastante esse exercício, tá? Pra suavizar em qualquer lado, em qualquer área que você estiver fazendo. Seja um rosto, seja uma paisagem, vocês vão perceber que aqui ficou mais marcado desse lado. É natural, tá? Olha só, vou arrastando o pigmento e ele vai ficando mais marcado. Então,
você vai suavizar a suavização que você fez, tirando a tinta que você usou, limpando o excesso, o pincel vai ficar limpo. Vou tirar o excesso de água aqui no paninho e vou aplicar de novo, só que dessa vez suavizando a suavização, tá vendo? Ó? Sem entrar pra cá onde eu já tinha feito. Então, eu vou fazer aquele outro movimento assim, ó, pra vocês verem. Se sentir que é pouca água, põe mais, não o suficiente para deixar encharcado, mas para deixar úmido, e assim por diante. Isso parece tão pouco, mas vai criar aí, você vai ver que vai fazer uma grande diferença nas suas pinturas, você vai sentir aí, eu quero que você me conte aí nos comentários quando você fizer esse exercício. Faça também, ó, com outros pincéis, como eu te falei, faça assim, faça atravessado, faça em círculos, faça em várias formas, para você treinar esse movimento de suavização, tá vendo? Você pode ver aí no exemplo que eu dei, fazendo em um retrato, o que mostra como funciona fazer a suavização na prática. Para rosto, esse é o imprescindível, creme do creme, gente. Limpe o pincel quantas vezes precisar, não tenha preguiça, pegue água limpa, isso vai te facilitar a não cometer tantos erros. Inclusive, se você quer vídeo de como evitar erros que a gente comete na aquarela, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Faça esse exercício várias vezes que vai te ajudar demais. Agora que você aprendeu a importância da suavização das bordas daquelas linhas na aquarela, eu vou te ensinar uma outra técnica muito legal também para aqueles que estão iniciando na aquarela, começando na aquarela e ainda não tem essa dominação aí da pressão do pincel na mão. Isso é muito importante porque você pode evitar erros, você pode fazer linhas mais finas, linhas mais grossas, controlar o seu traço, que é a técnica que eu chamo de pouca pressão e muita pressão. Por mais simples que pareça, esse é um exercício muito importante para você controlar a pressão ali na sua mão. Então você vai conseguir fazer traços finos, mesmo que com pincéis maiores. Então, é um ótimo exercício para você fazer. Use sem moderação. Mais um exercício importante que vai te ajudar também a fazer a suavização. Você vai utilizar pouca força e muita força no pincel para você ver a diferença. Então, ó, pega uma cor aí, você vai utilizar a força, que eu digo, é a pressão que você coloca. Tá vendo como meu pincel fica? Eu pus a pressão ali no pincel e eu vou subindo e eu vou colocar mais pressão e vou fazendo isso para criar essa habilidade com as mãos. Quanto mais linhas finas você conseguir fazer, melhor ainda, viu? Melhor vai ser, porque aí você vai ver que você tá dominando mais o fininho, até com pincéis maiores, sem precisar pôr essa, ó, tá vendo? Essa pressão que eu coloco? Então você vai fininho, você vai treinando essa suavização, colocando pouca força, pouca pressão no seu pincel. Isso é muito importante. Se te ajudar, ó, apoia o dedo. Você vai colocar... Faz assim também, ó, de cima pra baixo, aí faz fininho e de baixo pra cima. Se vê que tá acabando aí é porque tem pouca água, então coloca mais água. Dependendo do seu pincel, ele consegue carregar mais água ou menos água, então você vai dosando aí a quantidade da água, que é importante também. Então vai fazendo esse exercício, faz também linhas finas. Isso é importante para você ter o controle. Muita gente mostra, né, que tem dificuldade aí na hora de fazer linhas finas e retas, ou nos olhos, ou na boca, ou em qualquer parte do rosto ou paisagem. Na hora que vai fazer detalhes, acaba falando, poxa, Sophie, estraguei a pintura. Então, faz esses exercícios para você conseguir controlar, juntamente com bolinhas. Experimenta fazer isso com pincéis grandes e pequenos, tá? Você vê que aqui esse pincel é grande, mas ele tem a pontinha dele. Então, vou utilizar a ponta. Isso é importante também para você ver quanta pressão você tá colocando na folha e no seu pincel. Porque quanto menos pressão você colocar, apertar o pincel, mais detalhes você vai conseguir fazer. Você vai estar com a mão leve. Terceira técnica que eu venho indicar para vocês fazerem é a técnica do treino sem apoio. Novamente, parece bobo, mas é muito importante. Já aconteceu de você estar ali pintando a sua aquarela e de repente você apoia a mão em cima da pintura, mancha ali, acaba tendo que refazer, né? Tem que consertar. Quem já passou por isso sabe o tanto que é chato você ter que corrigir mais do que fazer, né? Aquele tempo ali que você vai gastar corrigindo.
Então, o que você vai fazer para evitar? Você vai começar a treinar a pintar sem apoiar a sua mão no papel. Tudo bem, Sophie, mas a maioria das vezes eu consigo apoiar minha mão e tá tudo bem. Mas, lembrando que isso vai te ajudar demais, principalmente na hora de fazer o wet on wet. Quem maratona aqui o canal ou conhece um pouco mais as técnicas da aquarela, sabe que a técnica wet on wet é o úmido sobre úmido, né? Essa técnica é muito boa para fazer pelagem, cabelo, pele, para você fazer várias coisas. Então, quando você tá fazendo wet on wet, o papel tá todo molhado, todo úmido, e você tá colocando os pigmentos, se você colocar a sua mão em cima de onde está molhado, já vai ter que gastar seu tempo aí consertando algo que não precisava. Então, você vai treinar, fazer essa técnica pintando sem apoiar a mão no papel e depois você me fala no tanto que isso te ajudou. Última dica, e não menos importante, você vai aprender a não apoiar a sua mão em cima da sua obra, do seu papel, da sua pintura. Por quê? Isso é muito importante porque você tá lá pintando a sua obra com maior esforço e aí do nada você vai e põe a mão em cima e acaba sujando. Isso pode te deixar muito frustrado. Então o que você vai fazer? Você vai começar a treinar o uso ali do pincel sem colocar a mão na folha, sem apoiar a mão no papel. Você vai sempre olhar para uma área que tiver seca do seu desenho, se você tiver essa opção aí da sua pintura, que não tem uma área que tá molhada, por exemplo, essa parte tá seca. Eu sei que eu posso apoiar o meu dedinho aqui. Então eu vou, se essa área aqui tivesse molhada, por exemplo, eu poderia tocar aqui e continuar trabalhando nessa área, apoiando apenas o mindinho. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, vou apoiar o dedo aqui e vou preencher. Você vai treinar tanto com o dedo apoiado e depois você vai treinar sem nada. Tentar fazer aí quadrados, círculos, você vai tentar fazer formas sem encostar a mão, sem apoiar a mão no papel. Isso vai te ajudar muito na hora de fazer o wet on wet, que é uma área que você tem que ser mais ligeiro, você tem que ser mais rápido ali na hora que você tá fazendo, porque você tem que colocar o pigmento para não perder ali o seu papel molhado, que vai te ajudar a expandir, ó, porque a área vai estar molhada e você não vai correr o risco de sujar a sua pintura, estragar e ter que corrigir, ter o dobro do trabalho. Então, esses 3 exercícios são imprescindíveis para você dominar aí a sua aquarela, cada dia ficar melhor na sua técnica e poder trabalhar cada vez mais com confiança na sua técnica, no seu trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!